Olá, olá para você que nos assiste, que a graça de Deus, que o amor do Senhor esteja sobre você, sobre a sua casa. Eu quero dizer que se essa mensagem chegou até você, é porque Deus te ama, Deus quer falar com você, Deus tem uma mensagem especial para o seu coração. Muito prazer, meu nome é Reinaldo, nós somos da Igreja Batista no Jardim Célia e é um prazer estar com você nesse momento que nós vamos nos dedicar em orar, de estarmos juntos, lendo a palavra do Senhor, compartilhando um pouco dessa mensagem que Ele tem para nós. Amém? Deus te abençoe, meu irmão. Vamos juntos. Quero te convidar a fechar os seus olhos e vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Pai, nós queremos te agradecer por esse momento que o Senhor nos permite estarmos juntos, apesar de separados. Nós não estamos sozinhos, o Senhor está conosco, o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem nos guardado. Ainda há pouco estávamos conversando o quão grandioso tem sido o Senhor sobre nossa vida em todos os momentos. E nós queremos te agradecer por mais esse momento que o Senhor nos proporciona, Deus, de compartilharmos a palavra, de orarmos, de ouvir o que o Senhor tem para nós. Quero desde já pedir perdão pelos nossos pecados, perdão, Pai, por aquilo que nós fazemos que desagrada ao Senhor, e quero pedir que a sua voz venha falar da sua igreja, Senhor. A palavra é sua, a mensagem é o Senhor quem traz para nós, então que seja a sua voz falando ao nosso coração. Transforma em nós aquilo que não é do seu agrado e fala conosco através dessa mensagem, Senhor, que nós possamos terminar essa reflexão juntos, transformados, que nós possamos melhorar como cristãos, como filhos, como igreja, no nome santo de Jesus, que nós oramos e agradecemos, meu Deus. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, eu gostaria de lembrá-los que nós estamos no ano de 2020. Esse ano, apesar de todas as coisas, apesar de ter sido um ano tão turbulento, ainda não terminou. Esse ano é um ano emblemático para mim. Eu acabei de completar esse ano 30 anos de idade, então já foi uma boa parte da minha vida, e aí eu comecei a refletir algumas coisas. No ano de 2020 também, eu e minha esposa completamos juntos 10 anos de relacionamento. 10 anos que eu estou junto com ela, 5 anos de namoro, 5 anos de casado. E aí a gente começa a pensar em algumas coisas, né? Poxa, são 10 anos, 10 anos é um número, sabe, redondo, é um número completo, muitas coisas podem acontecer no período de 10 anos. Como nós éramos há 10 anos atrás, como nós estamos hoje. E aí nessa conversa que eu estava junto com ela, eu fiz uma pergunta para ela, que é uma pergunta tanto quanto cruel, e eu quero compartilhar com você também essa pergunta hoje. Se você tivesse todo o conhecimento que você tem hoje, há 10 anos atrás, o que você faria diferente? O que você mudaria na sua história? Se é que fosse possível, é claro. Há 10 anos atrás, lembra aí em 2010, 2011, 12, não precisa ser exatamente o ano, as coisas que você realizou, os projetos que você colocou diante do Senhor. Às vezes você não era nem cristão há 10 anos atrás. Nesse momento você pode até agradecer, você pode falar: Senhor, obrigado, porque eu estava afastado do Senhor e hoje eu estou em sua presença. Aonde você estava há 10 anos atrás, quem você conhecia, os relacionamentos que você firmou, os relacionamentos que se desfizeram, as pessoas que você confiou, as pessoas que você não confiava e agora você confia. O que você mudaria se você tivesse o conhecimento de hoje há 10 anos atrás? Eu sei que é uma pergunta cruel. Na hora que eu falei isso com a minha esposa, ela falou: poxa, mas isso é injusto, porque é uma utopia, eu não posso mudar o que aconteceu há 10 anos atrás. E eu sei que não dá, mas foi apenas um momento de reflexão. Nós conversamos sobre o nosso relacionamento, nós conversamos sobre a vida profissional, sobre a nossa saúde financeira, o que a gente faria diferente. Essa reflexão que você está fazendo agora, você pode falar: poxa, talvez eu não vou nem fazer porque eu não posso mudar o que aconteceu. Não, você não pode, eu não posso, ninguém pode mudar o que aconteceu. Mas, a partir de hoje, você pode planejar e pensar o que pode ser então dos próximos 10 anos. 10 anos é um tempo muito longo.
É injusto eu querer planejar o que pode acontecer nos próximos 10 anos. E aí você pode falar para mim, você tem certeza, Reinaldo, que hoje você vai me fazer essa pergunta em 2020, o ano da pandemia, você vai falar o que eu posso planejar? Realmente, nós não podemos planejar nada, porque se tem uma lição que eu tirei, cada um vai tirar a sua lição pessoal, mas tem uma lição que eu tirei dessa pandemia, desse momento que nós estamos vivendo, é que nós não temos o controle sobre nada. Nós não temos o controle sobre nada. Então, como que eu faço essa pergunta? Como que eu faço esse desafio de você planejar os seus próximos 10 anos? Isso parece uma coisa um tanto quanto infantil e inocente. Só que eu quero falar para você que com essa lição de que nós não controlamos nada, nós podemos aprender que fazer planos faz parte da vida, sim. E sabe por que eu quero te convidar a fazer planos? Porque se nós tivermos essa consciência de que nós não temos o controle sobre nada, qual deve ser a nossa atitude? Esperar as coisas acontecerem, então? Ficarmos, então, numa roda de conversa, deixando a vida nos levar? Já que eu não controlo nada, já que a pandemia mostrou que eu não controlo nem quando eu posso ou não sair da minha casa, então não adianta fazer planos. Eu vou fazer nada. Não. Nós precisamos fazer planos. Sabe por quê? Porque Deus faz planos. Nosso Deus é um Deus que faz planos. Então nós precisamos fazer os nossos planos. Eu quero convidá-lo a abrir a Bíblia no livro de Neemias, no capítulo 1. Com Neemias, enquanto você abre a sua Bíblia, enquanto você procura, Neemias está lá no Antigo Testamento. Logo depois do comecinho da Bíblia, tem um Pentateuco, que vai até Deuteronômio. Aí vai começar ali a história dos reis, Crônicas, Esdras e Neemias. Enquanto você procura, pense aqui comigo. A história de Neemias vai trazer para nós um exemplo de que nós precisamos planejar, porque Deus faz planos. Eu quero dividir essa história em duas partes. Nosso tempo é escasso, a gente não tem muito tempo para ficar conversando, para dissecar exatamente como nós queríamos o texto, mas a gente pode pegar os pontos principais. Eu quero dividir em dois momentos. Vamos lá, versículo 1 do primeiro capítulo de Neemias. Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, ou seja, mais ou menos por volta ali de outubro, novembro, coincidentemente esse período que nós estamos. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. Vamos dar só uma pausa aqui para um contexto histórico da gente entender o que está acontecendo aqui. Num período da história, o povo de Deus teve a sua cidade, Jerusalém, destruída, e foram tomados cativos pela Babilônia. Foram levados para um cativeiro. Todo esse povo ficou nesse cativeiro durante muitos anos. Mais ou menos 50 anos depois, saiu um primeiro grupo e voltou para a sua terra. Um período depois, passou mais um segundo grupo, e aí compensa você que é um leitor da palavra, você que gosta de saber o que você está lendo, gosta de entender o contexto. Nesse segundo período, Esdras voltou com mais um grupo para sua terra. Foi quando foi reconstruído o templo e todas as coisas, mas lembre que a cidade foi destruída, então eles reconstruíram somente o templo. Passaram mais ou menos 140 anos da primeira vez que eles foram levados cativos. É nesse momento da história que nós estamos. Existiu 140 anos de cativeiro quando aparece Neemias, e ele vai pedir autorização para levar um povo de volta, para poder reconstruir os muros da cidade que foi destruída. Então, esse é o momento que nós estamos. Essa é a primeira parte da história. Voltando aqui. Restaram sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém. Versículo 3. Eles me responderam:
o irmão dele e os que sobraram sobreviventes do cativeiro. Me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Versículo 4, preste atenção. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias me lamentando, jejuando e orando a Deus dos céus. Então disse, e aí vai vir toda a oração de Neemias, que só a oração de Neemias daria uma outra mensagem, outro sermão, daria uma série de pregações. O que nós vamos aprender hoje com Neemias também daria uma série de pregações, porque só no livro de Neemias aqui nós vamos ver 11 orações dele. Também fica uma dica de quando nós temos um plano que nós queremos executar diante do Senhor, a oração é fundamental. Então eu quero dividir com vocês em duas partes, essa primeira parte falando por que Deus escolheu Neemias. Quando nós ouvimos todos esses versículos que nós lemos agora, a mensagem foi trazida a Neemias, ele perguntou como estava o povo, e a sensibilidade dele é uma coisa que nós precisamos destacar, que ele fala que quando ouvi essas palavras no versículo 4, sentei e chorei. Passei dias jejuando, me lamentando e orando a Deus. Esses dias nós vamos ver que não foram um dia, 2 dias. Ele não orou por algumas horas, ele orou por alguns meses. Nós vamos ver mais para frente. Mas tem alguns pontos que eu gostaria de destacar o porquê Deus escolheu Neemias. Eu lembro que nós estamos falando de planejamento. Nós estamos falando que nosso Deus faz planos. E caso você tenha se esquecido disso, eu vou te lembrar. Caso você não sabia, eu vou te informar. Você faz parte dos planos de Deus. Os planos que o Senhor tem para o reino dele, para a sua igreja, incluem você, incluem os seus amigos, incluem a sua família, incluem você e os de sua casa. Os planos de Deus incluem você. Por que ele escolheu Neemias? Se nós olharmos, nós vamos perceber que Neemias era sensível aos que estavam ao seu redor. Neemias também era digno de confiança. Vamos seguir um pouquinho adiante no capítulo 1 e chegar no versículo 11, onde ele diz: Senhor, os teus ouvidos estejam atentos, aqui é o final da oração de Neemias, que os seus ouvidos estejam atentos à oração desse seu servo e à oração dos servos que têm prazer em temer o teu nome. Faz hoje com que esse seu servo seja bem sucedido, concedendo a benevolência desse homem. Nessa época, eu era copeiro do rei. E o que nós vamos ler no livro de Neemias é como se fosse um diário em que ele está relatando tudo o que aconteceu naquele período. E ele diz aqui, ele destaca, nessa época ele era copeiro do rei. Ou seja, ele além de estar sensível ao que estava acontecendo ao seu redor, ele era digno de confiança, porque o cargo de copeiro é aquele que serve a bebida ao rei. Caso você não tenha essa informação, ele precisa provar os alimentos antes do rei provar, porque caso o alimento tivesse envenenado, ele sofreria as consequências, ele morreria por causa do veneno e não o rei, porque era uma época em que os reis tinham muita oposição dentro do próprio reino, e eles temiam pelas suas próprias vidas, então elegiam um cargo de confiança, que era esse copeiro, para que ele pudesse dar a sua vida para proteger a vida do rei. Esse era o cargo que Neemias ocupava, um cargo de confiança. É alguém que Deus escolhe para realizar os seus planos. Alguém sensível, alguém que ocupa um cargo de confiança, alguém que está disposto. Neemias, em momento nenhum, ele se indispôs, ele ouviu a mensagem terrível, a mensagem triste de que seu povo ainda estava sofrendo as consequências do cativeiro, e ele não fez assim, mas não é comigo. Ele orou nessa oração, que eu não li, vocês podem ler essa oração mais tarde. Ele vai se colocar à disposição do Senhor. Ele vai orar pelos pecados dele e pelos pecados do povo, assim como, Senhor, nós pecamos contra ti. Quantas vezes você tem orado pelos pecados da sua igreja, pelos pecados da sua família,
você tem orado pedindo perdão pelos pecados dos crentes aqui no Brasil. Esse era Neemias, alguém sensível, que pedia perdão, que era um cargo de confiança que ele ocupava, e ele estava disposto a seguir aquilo que Deus falava. Você quer saber o seu lugar dentro desses planos do Senhor? Você quer saber qual é o seu propósito para Deus? Qual é o propósito de Deus para você? Você precisa responder pelo menos 2 perguntas. Pelo que eu sou apaixonado? Qual é a sua paixão? O que faz você sair da inércia? O que faz você querer levantar de manhã da cama? O que mexe com você? Qual é a sua paixão? E a segunda é quais são as oportunidades que eu tenho à minha frente? Essa relação entre paixão e oportunidade vai gerar o seu propósito, vai gerar qual é o lugar que você deve estar inserido no mundo, na sociedade, no reino de Deus. Neemias tinha uma paixão, o povo. A gente vê que ele era apaixonado pela obra do Senhor, ele era apaixonado pelo povo do Senhor, por Israel, por Jerusalém, ele era apaixonado por tudo isso. E ele tinha uma oportunidade na frente dele, que era reconstruir esses muros. Muito bem. Quando você encontrar essa resposta para a pergunta qual é a sua paixão e qual é a oportunidade, você tem o seu propósito. E aí, uma terceira pergunta é se você está disposto. Você está disposto a responder a essa oportunidade que Deus coloca diante de você? Vamos para a segunda parte. Segunda parte está já na continuação desse capítulo 1. Nessa época, eu era copeiro do rei. É o finalzinho do capítulo 1. Capítulo 2, versículo 1. No mês de Nisan, ou seja, por volta ali de março, abril, no mês de Nisan, no 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir o vinho, levei ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste, se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como eu não estaria triste o meu rosto? Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas? As suas portas foram destruídas pelo fogo. O rei me disse: o que você gostaria de me pedir? Essa introdução, vamos parar por aqui. Essa introdução já de Neemias, ele se coloca diante do rei. Nessa época não era permitido estar triste na presença do rei, era considerado uma falta, inclusive. Uma coisa assim, não pode estar triste na presença do rei, você precisa estar alegre, você precisa contagiar o rei com a sua alegria. E ele se coloca na presença do rei triste, não porque ele queria, como ele pode estar feliz? E o rei, percebendo essa tristeza, pergunta, e ele fala: como posso estar feliz se tudo o que eu tenho, o meu povo, a cidade onde estão sepultados os meus pais? Ele recorre ali para uma questão histórica, para uma questão de tradição, porque era tradição você velar pela cidade onde estão sepultados os seus pais. Quem conhece a história bíblica vai saber que muitas vezes um terreno é comprado para que todos os parentes sejam sepultados naquele mesmo terreno. Então ele utiliza de recursos da tradição para poder chamar a atenção do rei para os planos que ele tem e que vão ser realizados. Nós vamos aprender como deve ser feito um planejamento para que esse planejamento ocorra. Lembra que aquilo que nós falamos no começo dessa reflexão, nós precisamos planejar o que vai ser do nosso futuro. Nós não podemos mudar o que aconteceu no nosso passado, mas nós podemos planejar o que vai ser o nosso futuro. E como nós podemos fazer isso de uma forma decente, que agrade o coração do nosso Senhor? Nós estamos encontrando aqui em Neemias. Versículo 1 diz aqui: no mês de Nisan, ou seja, por volta de março, abril. Meus irmãos, para que nós possamos planejar, nós precisamos dedicar tempo para esse planejamento. Ele ficou sabendo da notícia no mês de Quisleu, por volta de setembro, outubro, novembro, e ele só foi diante do rei fazer a sua solicitação por volta de março a abril. Ele teve pelo menos 6 meses
de oração, de jejum, de quebrantamento e de planejamento. 6 meses de planejamento para que quando a oportunidade viesse, ele estivesse pronto. Quando nós precisamos fazer um planejamento, nós precisamos de tempo para esse plano. Versículo 2. Por isso o rei me perguntou, por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Você precisa se preparar para a oportunidade. Quando você planeja, você faz isso com o tempo, você precisa estar preparado para quando a oportunidade surgir. A oportunidade surgiu para Neemias. O rei percebeu a tristeza no rosto dele. E aí falou, poxa, como que você está triste? O que está acontecendo? A oportunidade estava na mão dele. Ele precisava estar preparado. Por isso que ele deu essa resposta de antemão. Como eu posso estar feliz se na terra dos meus pais está destruída e tudo mais que nós lemos aqui? Ele estava pronto, você precisa estar preparado. Quando você planeja, ou melhor, o fato de você não planejar os seus próximos passos, sejam eles para 10 anos, sejam eles para 2021, como vai ser o seu 2021, sejam eles para a próxima semana, o que você vai fazer na próxima semana, qual tarefa você precisa desenvolver que tenha que ser planejada. Quando você não planeja, é a mesma coisa que você estar planejando fracassar. Porque a ausência de planejamento é a mesma coisa que planejar o fracasso. Versículo 3, aí vem toda aquela parte que ele fala assim, vamos ler juntos. Eu disse ao rei que o rei viva para sempre. O finalzinho do versículo 2, ele vai ver assim, com muito medo. Quando o rei fez essa pergunta para ele, por que você está triste? Ele diz, com muito medo, eu disse ao rei que o rei viva para sempre. Ele exalta o rei e tudo mais, porque ele conhece a tradição da cidade que ele está também. E esse fato dele iniciar esse versículo dizendo com muito medo, mostra que a responsabilidade, seja ela qual for, não nos exime de ter medo. Ter medo faz parte, ter medo é normal. Se Deus chamou você para uma tarefa que seja gigantesca, talvez você tenha medo. Deus tem uma responsabilidade para você, que você talvez ache que não vai dar conta, é normal ter medo. É absolutamente normal. A grande diferença, o grande valor daqueles que se colocam diante de Deus está em prosseguir mesmo diante do medo. Versículo 4. Então o rei me disse, o que você gostaria de pedir? Ele se planejou, ele teve um tempo para isso, ele estava preparado para a oportunidade surgiu, ele disse tudo o que precisava dizer, e aí o rei falou, o que você gostaria de pedir? Então orei a Deus dos céus e respondi ao rei, se for do agrado do rei e do seu servo, se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que o rei me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Ele estava pronto para a oportunidade. Quando a oportunidade surgiu, ele disse o que ele precisava. Ele tinha um objetivo, ele tinha um alvo, ele tinha uma meta. Se for do agrado do rei, que eu possa ir até a cidade onde meus pais estão sepultados para reconstruí-la. Quando nós planejamos, nós precisamos ter um objetivo do nosso planejamento. Ele não tinha planejado simplesmente, o rei fala, o que você quer, Neemias? Eu não sei o que eu quero ainda, deixa eu pensar um pouco, depois eu te falo. Ele sabia o que ele queria. Ele tinha estipulado uma meta, eu preciso ir para a cidade onde meus pais estão para reconstruir essa cidade. Se nós não temos um alvo, se nós não temos uma meta no nosso planejamento, é a mesma coisa que nós não tivéssemos nada. Sem meta, nós não chegamos a lugar nenhum. E ele tinha um plano que era gigantesco, reconstruir uma cidade. Nós estamos falando de um copeiro, não de um construtor, não de alguém com conhecimentos em construção civil, que estudou, que sabe o que ele está falando. Ele é um copeiro, ele é um cidadão comum como eu e você, com uma tarefa que talvez fosse a maior tarefa da vida dele, algo que ele tinha absoluta convicção de que ele não era capaz de executar sozinho.
Nós não podemos ter medos de planejar algo grande, de fazer algo grandioso. Quando nós planejamos, Deus se agrada quando o nosso plano é algo grandioso. Porque isso prova fazer grandes planos honra ao Senhor, porque nós estamos confirmando que nós não temos capacidade para realizar esse plano, mas Deus tem. Não se trata do que nós podemos fazer, mas sim do que Ele pode. Vamos continuar no versículo 6. Então o rei, estando presente a rainha, sentada ao seu lado, me perguntou: quanto tempo levará essa viagem? Ele fez o planejamento, ele estava pronto, o rei perguntou, ele tinha uma meta, ele tinha um alvo, eu quero reconstruir. E o rei me perguntou: quanto tempo levará essa viagem? Quando você voltará? Eu marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. Uma meta, um alvo, um objetivo, sem uma data limite, é só um desejo que você só quer realizar. Se você não estipular, não estabelecer um prazo para realizar aquilo que você colocou diante do Senhor, você está só colocando o que você quer fazer, mas não sabe quando, não sabe como, não sabe aonde, não sabe às vezes nem porquê. Eu só quero fazer. Ele não. Nós aprendemos aqui no planejamento de Neemias que quando você estipula um objetivo, você tem que estipular também um prazo. Essas coisas estão atreladas. Ele orou 6 meses, fez o seu planejamento de acordo com a vontade do Senhor, fixou uma meta e além de fixar uma meta, um alvo, ele deu um prazo para que aquilo fosse cumprido. Nós estamos tendo uma aula do que é um verdadeiro planejamento, porque Deus faz planos, nós precisamos fazer os nossos. Versículo 7, vamos continuar nossa leitura. A seguir, lembra que o rei concordou com o prazo que ele deu. Eu vou demorar tanto tempo e vou voltar em tal data. O rei concordou. A seguir eu ainda acrescentei: se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas aos reis governadores do Trans-Eufrates para que me deixem passar até chegar a Judá. Versículo 8. Não, vamos parar no versículo 7. O que ele está pedindo aqui? Uma carta para que ele chegue nos governadores do Trans-Eufrates. Trans-Eufrates seria a via que ele teria que passar para chegar até Judá, até a terra que ele estava indo. E ele previu que ele poderia ter problemas durante esse caminho. Ele estava saindo da presença do rei, estava saindo da cidade que ele estava, que era Suzã. Essa cidade fica longe, ele teria um tempo de viagem, então ele calculou esse tempo de viagem, ele calculou que no trajeto ele poderia ter problemas. Ao passar por algumas províncias, pode ser que algum governador reclamasse e falasse: poxa, mas o que você está fazendo aqui? Eu sei que você é servo do rei Artaxerxes e ele não deve ter te liberado, você está fugindo, você está mentindo. Então, ele prevê os problemas. Quando nós planejamos, nós precisamos imaginar que se algo pode dar errado, pode ser que dê. Certamente vai dar, provavelmente vai dar errado. Então, fazer o planejamento considerando os problemas que podem surgir também faz parte, também agrada a Deus. Ele considerou que ele poderia ter problemas com esses reis. Então ele pediu para o seu rei uma carta de autorização, uma carta endossada que ele pudesse passar por onde ele precisasse. E agora sim nós vamos para o versículo 8. E também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidade, que fica junto ao templo, para os muros dela, que ficam para os muros da cidade, e para a residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Ele pediu para o rei, para ele sair da presença do rei, ou seja, o rei ia ficar sem um funcionário de confiança, aquele funcionário que ele sabe que ele precisa, porque é o funcionário que prova a comida dele, ou seja, ele ia ficar sem essa proteção, entre aspas. Então ele pediu para o rei para que ele saísse da presença dele, pediu para o rei para se ausentar por um período longo. Ele vai viajar, era uma viagem longa, era uma construção de um muro, demoraria alguns anos para essa construção do muro. Ele pediu para o rei para que ele autorizasse a passagem dele em outros reinos, e ele também pediu para o rei agora uma carta para Asaf, guarda da floresta, para que ele libere madeira para construir
as portas, para a construção do muro, para a construção da casa que ele vai ocupar lá, ou seja, um alojamento que seja, durante o período da obra. Ele está fazendo um pedido um pouco ousado, mas um planejamento diante do Senhor. O que aconteceu foi que o rei concedeu tudo aquilo. E ele fala aqui, ele deixa bem claro, no versículo 8, finalzinho do versículo 8, visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Fazer um planejamento eficaz faz parte dele calcular quanto vai custar para que esse plano seja realizado. Às vezes você tem um sonho, nós estávamos conversando agora há pouco também sobre fazer um curso, sobre investir na carreira, sobre melhorar o currículo. Você precisa calcular também o preço disso, o prazo disso. Faz parte do planejamento. Saber quanto você vai gastar é um planejamento eficaz. Estava tudo planejado. A gente aprendeu com Neemias que estava tudo pronto, tudo preparado. Quanto tempo ele ia demorar, o que ele ia precisar. Ele sabia que ele não tinha dinheiro para construir, então ele pede para o rei, além de me deixar aí, você tem como pagar pela minha viagem, você tem como pagar por tudo? É ousado, mas diante do Senhor as coisas acontecem. Olha só, versículo 9. Com isso, fui aos governadores do Trans-Eufrates, eu lhes entreguei as cartas, acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército de cavaleiros que o rei enviou comigo. Além de todos esses pedidos, o rei sabia que ele estava pronto. Eu acho que o rei chegou assim e deve ter pensado, vamos conjecturar aqui, como diz o nosso pastor. Ele deve ter pensado, não adianta, o que eu falar para o Neemias, ele vai ter uma resposta, porque ele está pronto, ele planejou, ele sabe até quanto que ele vai gastar, ele pediu o meu dinheiro emprestado aqui, eu vou dar para ele também uma escolta, eu vou dar cavalos, eu vou dar gente para ele ir, vai filho, vai, porque você está pronto. Tudo que você precisa, você já sabe aí, então vai. Deus tem oportunidades para nós magníficas, Deus tem oportunidades que nós não imaginamos. A palavra do Senhor fala que olhos não viram, ouvidos não ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas nós precisamos estar preparados para o momento que essas oportunidades surgirem. Nós precisamos estar prontos. Nós precisamos fazer o nosso plano, porque Deus faz os planos dele. Eu quero concluir, meu irmão. O que você mudaria nos últimos 10 anos? O que você mudaria na sua história, o que você faria de diferente? É impossível. Você não consegue mudar o que passou. Mas você consegue planejar o que você vai fazer daqui para frente. Você consegue estudar o que você vai fazer na próxima semana, seja uma tarefa grande, pequena, como vai ser esse final de ano, como você quer que seja, dentro da sua casa, dentro do seu emprego, dentro da sua família, com seus amigos. Como você tem se preparado para o próximo ano de 2021? A gente sabe como foi esse ano de 2020, como que vai ser o ano de 2021? Meus irmãos, nós não podemos mudar o que aconteceu, mas nós podemos planejar o que vai ser daqui para frente. Deus tem um trabalho para nós, Deus tem um trabalho para mim, Deus tem um trabalho para você. E Ele certamente lhe dará as ferramentas necessárias para executar esse trabalho. Eu quero com isso encerrar. Eu quero desejar que Deus te abençoe, que você consiga colocar diante do Senhor todo esse planejamento, que você absorva aquilo que Deus falou ao seu coração. Saiba que Ele não nos desampara, Ele conta com você para liderar, inclusive, e liderar a sua casa, a sua família, seus amigos. Ele conta com você para ser influência aonde quer que você esteja. Eu quero desejar que você, entendendo tudo isso, possa planejar de acordo com a vontade dele. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que você tenha uma semana abençoada, um beijo no seu coração, a paz do Senhor e até mais. Trago boas notícias.
ser.